o estudo. Ok. Ainda não falei. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Acho que sim, né? Tranquilo. Ótimo. De novo, é um privilégio, um prazer muito grande a gente estar aqui de volta. Sou muito grato a Deus, né? Não só pelas orações que vocês fizeram aqui agora, mas eu sei que, se não todos, alguns têm orado por nós ao longo da semana, e o Senhor nos abençoou e vai continuar nos abençoando, nós cremos nisso. Foi uma semana bastante complicada, uma semana, né, desde terça-feira passada, conforme eu já disse. Salomão internado, sempre um momento de muita tensão. Houve o falecimento da irmã Ilka, que aqueles que conhecem sabem o quanto a gente é chegado, a irmã Ilka. Né? Minha mãe também não está bem de saúde, as crises lá, emocionais dela estão tensas. Aí, nesse meio, também teve 2 aniversários, da Raquel e da Du. Então, foi uma semana hiper acelerada. Né? Inclusive, por isso, eu quero pedir desculpa pela minha irresponsabilidade. Não me refresco, é irresponsabilidade, sim. Apesar de tudo, eu costumava dizer no quartel para o soldado assim: não teve tempo? O que você fez de meia-noite às 6? Então, tempo a gente sempre tem, né? Mas por ter entregado aí tão em cima da hora aí as tarefas, e por isso eu compreendo que talvez nem todos conseguiram acessar ou até mesmo fazer. Mas espero que vocês tenham feito a leitura, né, dos 10 capítulos, do 21 ao 30, e na próxima vez tem mais um monte, para a gente encerrar esse nosso tempo tão gostoso aqui. Muito bem, então vamos em frente. A gente não conseguiu bater o nosso objetivo da semana passada, que era chegar até o capítulo 20. Então, eu vou, né, tentar voltar, claro que de uma forma ainda mais resumida, nos capítulos 16. Não vou falar do 15, né, porque a gente já estudou o 15 lá atrás. Então, vou do 16, 17, 18, 19, metade do 20, e a partir daí eu começo com o 20 para frente, do 20 ao 30 é o nosso objetivo hoje. Já adianto que, provavelmente, se eu ver que vai ficar complicado, eu vou mandar para vocês um vídeo do estudo que eu dei aqui em Juiz de Fora, nos capítulos 30 a 33, 30 a 34 de Deuteronômio, porque na próxima aula, meu objetivo é, então, bater os últimos capítulos de Números e ainda falar dos primeiros capítulos de Josué, porque o povo só entra em Canaã no livro de Josué. Não sei se vocês já se aperceberam disso. Né? Então, como a nossa viagem é do Egito a Canaã, nós temos que entrar com Josué em Jericó. Né? Precisamos, ou pelo menos atravessar o Jordão. O tempo que vai dizer se a gente vai ficar afogado no Jordão ou vai conseguir chegar do lado de lá. Tá bom? Ô Jorge, não fica preocupado não, cara. Ainda tem mês de outubro, novembro e dezembro. Quem sabe a gente consegue dividir nesses meses aí. A gente negocia. Talvez mais um a gente até negocie. Vamos ver. Trata. Fica tranquilo. Falou. Valeu. Então, vamos lá, minha gente. Agora eu até relaxei. Isso é melhor que Lexotan. Isso que eu ouvi aí é melhor que Lexotan. Me deixou relaxado agora. Muito bem. Então, tá aí. Vamos lá. Vamos para o capítulo 16. Opa, desculpa. 16 mesmo, tá certo. E no capítulo 16, minha gente, vocês leram, eu sei disso, nós temos um daqueles textos bastante estudados, ou pelo menos dentro dos textos de Números, a rebelião de Coré, ela é um daqueles textos mais estudados. Ou pelo menos é um daqueles textos que é mais citados. Né? Existem alguns textos de Números que são bem citados no Novo Testamento. Um desses textos é o que aconteceu quando eles estavam acampados lá em Cádiz,
lembrando que em Cádiz foi que eles chegaram depois da marcha, né? Saíram do Sinai, marcharam, chegaram em Cádiz. Em Cádiz teve aquele episódio dos espias, não é isso? E em função da rebelião do povo, da incredulidade do povo, o Senhor, em castigo, né, em disciplina, determinou que eles vagueariam pelo deserto por mais 38 anos. Então, lembrando de novo, a viagem no deserto era para ser uma viagem curta, de certa forma. Se nós compararmos com 40 anos que eles ficaram, era para eles ter ficado no máximo 2 anos e meio de viagem. Mas, em função, principalmente, da rebeldia dos espias e de toda a reação negativa do povo, Deus falou que toda aquela geração ficaria pelo deserto e que eles vagueariam. Então, conforme eu brinquei com vocês, né, eles ficaram brincando de ciranda, cirandinha lá no deserto, dando volta no deserto por 38 anos. E o que acontece é que ainda ali em Cádiz Barneia, naquela região próxima ao deserto de Zin, houve uma rebelião de Coré que a gente encontra então nos capítulos 16 e 17. O que eu quero que a gente ressalte ali? Então, eu vou pensar algumas coisas mais importantes. Na verdade, essa rebelião ela é liderada por 3 homens, 3 vizinhos, Coré, Datã e Abirão. Eles eram da tribo de Ruben, né? Principalmente Datã e Abirão, eles eram ligados à tribo de Ruben, eles eram vizinhos de tribo, lembram? Ficava 3 tribos de cada lado do tabernáculo. Então, de novo, eu vejo aqui a questão da influência daqueles que nos são próximos. Porque quando nós temos proximidade, a influência vai sempre existir. Só que ela pode ser uma influência positiva e uma influência negativa. Que bom quando nós influenciamos e somos influenciados positivamente. Mas, infelizmente, aqui neste caso, a influência dos vizinhos foi uma influência negativa e isso trouxe um grande prejuízo. Coré, Datã e Abirão, mais 250 líderes, homens de destaque no povo, eles se rebelaram contra Moisés. E no versículo 3 a 11, nós vamos perceber que essa rebelião, este movimento, este levante, tem como objetivo usurpar a posição que Deus havia dado a Moisés e a Arão. O que Coré, Datã, Abirão e todos aqueles que os seguiam queriam, na verdade, era questionar a autoridade de Moisés, questionar a unção de Moisés, porque Moisés era ungido. Acho que todos aqui sabemos que a palavra ungido traz consigo a ideia de receber autorização para alguma coisa, receber uma missão. Então, Moisés era um ungido, porque Moisés havia recebido de Deus essa missão, esse ministério. Arão também tinha recebido isso. Nós discutimos sobre isso até no questionamento de Miriam e Arão, né, na aula passada. Então, houve essa usurpação de liderança. E quando a gente olha no capítulo... Quando a gente olha no capítulo 16, no versículo 9, o questionamento que Moisés faz com eles mostra isso. Porque Moisés pergunta para os rebeldes o seguinte: acaso lhes parece de pouca importância que o Deus de Israel os tenha escolhido dentro de toda a comunidade de Israel para estar perto dele, a fim de trabalharem no tabernáculo do Senhor e estarem perante a comunidade e servi-la? Ou seja, o que Moisés cobra, principalmente de Coré, é que Coré era da tribo dos coatitas, era da família dos coatitas. Ele era um levita
da família dos coatitas. E se vocês estão lembrados, os coatitas tinham o nobre papel de cuidar, carregar e zelar pelos utensílios do tabernáculo, a mesa, a arca, o candelabro. Olha que posição de destaque que eles já tinham. Mas eles ainda estavam insatisfeitos. Eles queriam mais. Isso fala da presunção, isso fala do orgulho, isso fala da ambição que os homens têm por mais. Nós temos uma tendência natural de querer mais, nós queremos estar acima de todos os outros. É o orgulho que é o maior dos pecados, né? Quando a gente estuda sobre os pecados capitais, embora a Bíblia não fale de pecados capitais, mas existe na tradição cristã os pecados capitais, né? E quando a gente estuda sobre isso, a gente vê que o orgulho é o pai de todos os pecados, aquele desejo de estar por cima de todos. E este foi o grande problema aqui de Coré, Datã, Abirão e aqueles 250 homens. Observe, particularmente Coré, estava numa posição excelente, tinham sido escolhidos por Deus, talvez a mais nobre das tarefas abaixo de Moisés e Arão, e os seus filhos que eram sacerdotes. Mas, ainda assim, eles usurparam a liderança de Moisés. E isso, mais uma vez, soou para Deus como rebeldia, como rebelião, né? E, então, eles entram numa prova. A prova era a seguinte: Moisés, certamente orientado pelo Senhor, determinou que, bom, já que vocês estão querendo, então, a minha posição, vocês estão querendo achar que vocês também têm direito ao sacerdócio, façam o seguinte: vamos fazer uma reunião, todo mundo traz o seu incensário e amanhã Deus vai mostrar quem é quem. E nesta prova, que nós lemos lá do capítulo 16, do 12 ao 35, o que acontece? Quando o Senhor... Vamos ler lá. Quando o Senhor aparece, capítulo 16... Capítulo 16, a partir do versículo 12. Opa, estou no 15, hein? 16, 12. Vou ler um pouquinho antes. Versículo 6, do 16. Fazei isso, Moisés falando. Fazei isso, tomai vós incensários, Coré e todo o seu grupo, e pondo fogo neles, amanhã sobre eles deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, esse será o santo. Aí, no versículo 11, tem uma afirmação interessante. Pelo que todo o teu grupo, isso Moisés falando, juntos estais contra o Senhor. Usurpação da liderança, na verdade, não é uma rebelião contra a liderança propriamente dita, mas ela é, antes de tudo, contra o Senhor. Foi isso que Moisés disse para ele. E aí, no versículo 12, Moisés diz: mandou Moisés chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Olha a insubordinação à liderança. Nada é tão nocivo, ou poucas coisas são tão nocivas a unidade de um grupo, a unidade de uma igreja, quanto à insubordinação. É triste quando nós vemos na realidade das igrejas, quando a liderança, seja que liderança for, seja a liderança da escola dominical, seja a liderança da União Feminina, seja a liderança dos jovens, ou até mesmo a liderança maior de uma igreja, que é a liderança presbiteral, quando ela chama os membros para tratar um assunto, e os membros decidem, pelo seu próprio nariz, de se insubordinarem. Não vamos, foi isso que eles falaram, não iremos.
E eles pagaram caro por isso. No versículo 17, a ordem é: tomai cada um seu incensário, nele ponde incenso, trazei-o cada um o seu perante o Senhor, 250 incensários, aqueles homens, né, aqueles 250 que acompanhavam Coré. E a ideia é que eles se ajuntassem perante o Senhor. O que aconteceu? Vamos tentar resumir aqui, porque o tempo ruge, como dizia o grande filósofo lá antigo. O tempo ruge. Urge o certo, né, gente? Quando eles se apresentaram no dia seguinte, você pode ver isso aí nos versículos seguintes, o que aconteceu? Deus mandou que eles se afastassem, que o povo se afastasse dali da região onde estava Coré, Datã e Abirão, e numa represália quando eu digo represália, isso é disciplina, tá? Às vezes a gente entende represália como uma atitude de vingança, não. Como uma atitude de correção, o chão se abre e engole toda a família de Coré, Datã e Abirão. E é interessante que Deus falou que a ideia dele era consumir todo o povo. Mas aí, entre o que eu escrevi aí em vermelho, que a partir daqui vocês vão ver sempre essa sequência em vermelho. Houve murmuração, houve rebeldia. No mesmo instante, Moisés, como líder, que já falamos é uma figura de Cristo, ele intercede pelo povo. Ele intercede pelo povo. Por quê? Porque os 250 também foram consumidos. E Moisés, não querendo que o povo como um todo sofresse, Moisés ora, intercede pelo povo. E Deus, então, poupa o povo como um todo. Mas o juízo acontece sobre Coré, sobre Datã, sobre Abirão e sobre aqueles 250 homens. Porém, o juízo continua. É interessante nós termos isso sempre em mente. Deus nunca deixa de exercer o seu juízo sobre a nossa rebelião. E Deus quer deixar esse aspecto da sua santidade, que é o seu juízo, né? O Deus justo. Esse é um dos aspectos da santidade de Deus, é a sua justiça, o seu juízo. E ele deixa isso de uma forma tão enfática que quando a gente olha no versículo 36 a 40, ele mandou que com aqueles incensários, o que aconteceu? O fogo veio e consumiu 250, ele mandou que os incensários que eram de metal, eles fossem amassados, eles fossem trabalhados, e com o metal dos incensários, já que os donos dos incensários morreram, com os incensários, eles fizeram uma chapa, e essa chapa que eles fizeram com aqueles 250 incensários virou uma tampa para o altar que seria também colocado lá no Santo dos Santos. Com que objetivo? Um objetivo memorial, de forma que todas as gerações futuras, quando vissem aquela chapa de metal, eles iam lembrar, essa chapa de metal foi feita com o que restou dos incensários daquela rebelião lá de Coré, mostrando o quanto Deus detesta a rebelião, detesta a incredulidade, detesta a oposição aos seus mandamentos. E é interessante que essa questão aqui, como eu já disse, ela foi levantada sob o questionamento, principalmente da autoridade de Arão. Arão era o sacerdote instituído por Deus. Os sacerdotes seriam os filhos de Arão e Arão o sacerdote maior. Como essa questão se deu em cima desse questionamento, o capítulo 17 vem para mostrar que Deus é imutável. O que é, então, o capítulo 17? O capítulo 17 é um capítulo em que vocês viram lá, onde Deus
eu imagino, não está escrito isso literalmente, mas imagino que Deus falou assim, esses caras estão querendo, então, questionar a autoridade que eu dei a Arão. Façam o seguinte, os líderes de cada tribo tragam as suas varas, os seus cajados, né? E Arão também trará o seu cajado. E todos os cajados, inclusive o de Arão, foram colocados no tabernáculo. No dia seguinte, o cajado ou a vara de Arão tinha florescido, ou seja, tinham brotado ramos dela. Aí que a gente fala, né? A vara de Arão floresceu, enquanto as outras permaneceram secas. Qual é a lição, qual é a imagem que Deus queria com este milagre que ele realizou? Mostrar para todas as tribos que o sacerdócio era tão somente da família de Arão. Embora outros quisessem esta mesma posição, o florescimento da vara de Arão foi uma comprovação, né, um marco visível de que, para Deus, o sacerdócio seria sempre um sacerdócio na família de Arão. Muito bem. Vamos para os capítulos 18, 19 e 20. No capítulo 18, vou só bem rápido isso aqui, nós aprendemos sobre os deveres e sobre o sustento dos levitas. Então, ele descreve o que seria o papel de cada um dos levitas, não vou detalhar, mas também falou sobre um aspecto muito importante, que é o aspecto do sustento desses levitas. Porque, conforme nós já comentamos, os levitas não tinham terra, não eram estabelecidos numa tribo, né? Eles, depois, lá na frente, não receberam os territórios fechados, eles receberam só algumas cidades dentro de cada tribo, mas eles tinham deveres, que os deveres deles era cuidar das coisas do tabernáculo. Eles fariam a logística e todo o sustento para o serviço sacerdotal. Isso muito bem detalhado. Logo, eles deveriam ser sustentados pelas demais tribos, o que fala para nós do nosso cuidado com o sustento daqueles que servem a Deus. E aqui eu quero desmistificar uma ideia de que se tem de que esse sustento cabe somente aos missionários. Não. Levitas hoje não são só os missionários. Todos aqueles que trabalham para Deus, até mesmo porque eu já acho que missionário é todo mundo, né? Todos nós somos missionários. Só que a gente tem um entendimento deturpado de que missionário é só aquele que está de tempo integral. Mas eu também sou missionário, você também é missionário. Todos nós temos de Deus uma missão a fazer. Mas é claro, e a Bíblia nos dá provas suficientes disso, que há aqueles que o Senhor chama e os quais se dedicam de uma forma mais intensa, né? De tempo na obra do Senhor. E esses devem, sim, ser alvo do nosso sustento. Inclusive, eu sei que algumas igrejas têm essa prática, nós aqui em Juiz de Fora também temos essa prática. Por exemplo, nós temos aqui um dos nossos presbíteros, ele é um funcionário, inclusive, da prefeitura, né? Mas ele não tem um salário que nós entendemos tão bom assim, né? Jogando limpo, né? Mas nós reconhecemos o quanto esse irmão se dedica, ele sai para visitar, ele faz o trabalho de pastor, ele é um verdadeiro pastor, como todo presbítero deve ser, né? Nem só os pastores, nem só os presbíteros devem ser pastores, fecha parênteses, nós também deveríamos ser, mas por entendermos que ele tem esses gastos a mais, né? A igreja entende que deve
cooperar com ele nesse sustento também. Então, é uma ideia que tem que estar sempre presente na nossa mente, que é o ensino neotestamentário também, que diz que aquele que trabalha para o Senhor é digno de um sustento, é digno de um salário, é digno de um suprimento. Eu não gosto de entender o salário do pastor, o salário do missionário, né, como o retorno de um produto de um trabalho comum do dia a dia. Mas eu entendo como a nossa responsabilidade de cooperar no sustento daquele irmão que tem os seus gastos, que tem o ônus do seu trabalho em prol da obra do Senhor. Estou tentando resumir, então talvez eu não tenha ficado muito claro, depois vocês me perguntem isso. No capítulo 19, é um capítulo talvez até colocado cronologicamente fora da ordem ali, mas que fala de uma água purificadora. Eles tinham que matar uma novilha vermelha, tudo que é vermelho, de certa forma, aponta para o sangue de Cristo, mas eles matavam uma novilha vermelha, a cinza dessa novilha era misturada numa água, e essa água ela ficava ali guardada para quando algum israelita tivesse contato com um corpo morto, é bom te lembrar, quando um israelita tinha contato com um corpo morto, ele ficava impuro. Talvez alguém da família falecia, né? Talvez ele era até da área da saúde entre o povo, então alguém morria. Quem entrava em contato com esse morto ficava impuro. Essa pessoa precisava ser purificada. E como isso fazia parte do dia a dia, então, para não ficar sacrificando animal a cada impureza, ficasse um negócio muito burocrático, o próprio Senhor Deus determinou uma forma muito mais prática, muito mais rápida de fazer a santificação. Mas esse processo não eliminou a necessidade da morte de um animal. Observa, embora ele era purificado com a água misturada com a cinza da ovelha, houve morte de um animal. O que mostra para nós que a purificação sempre virá pela morte de um animal vicário, de um animal substitutivo. Não precisa repetir, vocês já estão imaginando. Mais uma vez, temos aqui a figura de Cristo como meio pelo qual nós, quando pecamos, e nós pecamos todo dia, vamos ser sinceros, né? Mas hoje nós temos em Cristo uma figura dessa... Né? A água purificadora é uma figura de Cristo, a quem nós podemos recorrer a todo instante, pedirmos perdão, abandonarmos aquele pecado e sermos santificados. Muito bem. Agora, acontece uma coisa interessantíssima aqui. Nós chegamos no capítulo 19. Agora, do capítulo 19 para o capítulo 20, passam-se 38 anos. 38 anos de silêncio. O último episódio foi aquele episódio de Coré. Eles receberam essas leis, os deveres do sustento dos levitas. Provavelmente eles receberam essa lei de purificação, certo? Só que, em função daquele problema, lá no capítulo 14, da rebeldia e da incredulidade dos espias, o Senhor falou que eles ficariam rodando. E eles ficaram rodando 38 anos naquela região ali do deserto de Zim, em Cades Barneia, ali bem próximo de Canaã. 38 anos de silêncio, que eu vou chamar de 38 anos improdutivos. 38 anos que o povo de Deus ficou caminhando, e não temos nada de bom para falar deles. Estão lembrados que eu falei que o deserto é um lugar para ficar por pouco tempo? É o lugar em que Deus nos prepara para uma vida de santidade, de dedicação a Ele, cumprindo a sua vontade em Canaã? Então, o livro de Números deveria ter acabado aqui no capítulo 19. Mas não, em função da rebeldia do povo, eles ficaram 38 anos rodando, para nada. Para nada. 38 anos improdutivos. 38 anos para serem jogados fora.
Quantos anos na nossa vida nós temos rodado como os judeus, como os israelitas rodaram em Cádiz Barneia? Quantos anos improdutivos? Será que nós estamos hoje vivendo no deserto, exatamente nesses 38 anos? É algo para a gente pensar seriamente. Então, o capítulo 20 já começa no 40º ano da viagem. O que nós vemos daqui para frente, então, aconteceu já pouco antes, poucos dias, semanas, meses antes da entrada em Canaã. O que acontece no capítulo 20? No capítulo 20, morre Miriam. Está lá, ó, capítulo 20, versículo 1. Chegados os filhos de Israel e toda a congregação ao deserto de Zim, no primeiro mês, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e foi sepultada. Olha isso aqui. Oi, cadê? Aqui. Então, observa, ó. O povo, quando chegou aqui, eles chegaram aqui. Estão vendo? Acho que vocês estão vendo aí. Deixa eu só botar uma marcaçãozinha aqui. Ok. O povo veio, né? Quando chegou aqui, quando eles chegaram em Cádiz Barneia, lá no capítulo 14, mandou reconhecer. Reconheceu, teve aquele problema todo, e Deus falou, vocês vão ficar 40 anos rodando, né? Na verdade, 38, que já tinham caminhado 2 anos aqui. Então, eles ficaram rodando aqui, ó. 40 anos perdidos, 40 anos jogados fora, rodando aqui. Era para eles, daqui, reconhecerem a terra e já vir para cá direto. Mas, por causa da rebelião lá dos espias, eles ficaram rodando aqui por 38 anos. E o versículo do capítulo 20 se refere exatamente, quando eles completam esta volta aqui, eles vêm aqui, estão de novo em Cádiz Barneia, chegaram de novo, fizeram a volta, né? 38 anos rodando, perdendo tempo, fizeram a volta, chegaram aqui. Quando chega aqui na região do deserto de Zim, morre Miriam. E acontece aqui, de novo, um acontecimento bem conhecido de nós, né? Estudamos a Bíblia. Qual é o acontecimento? Desculpa, deixa eu voltar mais aqui. Morre Miriam, mais uma rebelião. Qual foi a rebelião que aconteceu de novo? De novo, hein? Olha o vermelho aí. Rebelião do povo. Eita, povinho difícil. Está lá, ó. Versículo 2 do capítulo 20. Não havia água para o povo. De novo, faltou água. E o povo que já tinha visto Deus agir em outras vezes se rebelou. De novo. Só que desta feita acontece uma história muito complicada. Qual foi? Moisés, que já estava com o povo aqui, né? Já estava, não aguentava mais, apesar de toda a sua mansidão. O Moisés que sempre intercedia pelo povo, dessa vez, Moisés mostrou que ele é um homem como todos nós. Apesar de ser o grande Moisés, o grande homem de Deus, o homem que Deus falava com ele face a face, Moisés também mostrou a sua incredulidade. Deus mandou que ele falasse a rocha. Mas Moisés estava tão bravo com o povo que Moisés deixou vazar a sua carnalidade. E os comentaristas entendem que a atitude de Moisés, que foi ferir a rocha em vez de falar a rocha, mostra, principalmente pelo que Moisés falou, o seguinte. Olha o versículo 9 e 10 do capítulo 20. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e disseram: ouvi agora, rebeldes, porventura iremos. Olha só, Moisés achou que ele é que ia tirar água. Aqui está a incredulidade dele. Porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os animais. Versículo 12.
Mas o Senhor disse a Moisés e Arão, visto que não crestes em mim. Então, está provado aqui que foi uma atitude de incredulidade. Parece dar-nos a entender que talvez ali, num momento de fraqueza, o grande Moisés achou, não, Deus não vai tirar água dessa rocha, mas eu vou tirar. Não acreditou no que Deus falou, né? Que era só para falar com a rocha. Se da outra vez foi para ferir, agora era só para falar. Mas ele não acreditou que sairia água só com falar. E ele acreditou mais no poder dele do que no poder de Deus. E deu vazão à sua ira contra o povo, feriu a rocha. E isso, como nós sabemos, lhe custou talvez o maior sonho da sua vida, que era entrar em Canaã. Duro, eu acho muito duro. Vou ser sincero, eu acho que Deus tem hora que é muito duro. Mas toda vez que eu acho que Deus é muito duro, eu só chego a uma conclusão. Deus não perdoa a incredulidade. Nem de Moisés. Imagine a minha. Imagine a sua. Bom, passado esses episódios no deserto de Zim, o povo continua marchando. Vamos seguir em frente. Ainda no capítulo 20, na segunda parte do capítulo 20, eles vão em direção às Campinas de Moabe. As Campinas de Moabe eram uma região plana que ficava a leste do Rio Jordão. Olha como é que já estavam perto de Canaã, hein? Eles então estavam caminhando para as Campinas de Moabe. Só que no meio do caminho, eles teriam que passar o caminho mais curto, era passando por dentro do território dos edomitas. Um detalhe, os edomitas eram irmãos dos israelitas, porque eles eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Então, vejam bem, os edomitas eram irmãos dos israelitas. Então, qual era a ideia? Eles queriam passar por aqui, ó. Eles estavam aqui, certo? Nessa segunda volta, eles estavam aqui. Aqui morreu Miriam. Eles queriam fazer isso aqui, eles queriam passar direto aqui, de novo, eles queriam passar direto aqui. Mas, para passar direto aqui, essa região abaixo, aqui está o Mar Morto, também chamado de Mar Salgado. Essa região de baixo aqui é a terra de Edom. Então, o mais fácil para eles era passar direto aqui para vir para Moabe. Então, eles pediram aos edomitas para passar dentro da terra deles. Vamos passar na boa, não vamos tumultuar, não vamos fazer guerra, não vamos usar o pasto de vocês, a gente só quer passar. Os edomitas negaram. Como eles eram irmãos, e até mesmo pela bênção que Deus tinha dado a Esaú lá atrás, Deus falou para eles não guerrearem com Edom, mas mandou que eles desviassem. Isso explica esse trajeto aqui, ó. Em vez de passar por aqui, eles deram toda essa volta aqui, ó, desceram em direção ao Mar Vermelho, contornaram a terra de Edom, para aí, então, atravessar o rio Zered, está aqui, rio Zered, e entrar nas planícies de Moabe. Então, esse foi o episódio aí de contenda com os edomitas. Foi uma contenda? Foi uma contenda, só que uma contenda que foi rapidamente resolvida, porque eles desviaram. Isso me remete a um versículo de Provérbios 17, 14, ou 14, 17, eu acho que é 17, 14, que diz assim, como o abrir de uma represa, assim é o início de uma contenda. Desiste antes que haja rixa. Irmãos, muitas vezes nós gostamos de dizer, eu dou um boi para entrar numa briga e dou uma boiada para não sair. Isso não é uma atitude cristã. O que Deus espera de nós, quando temos as nossas dificuldades uns com os outros, com os nossos irmãos, para que nós não nos destruamos uns aos outros, como diz Tiago, né? Porque vós vos mordeis uns aos outros, cuidado, vocês vão acabar se destruindo. Deus nos ensina a nos desviar dos edomitas
para evitar prejuízo maior. Ok? Depois disso, no versículo 23 a 29, nós vamos ver que foi o fim do sacerdócio arônico. Ou seja, no Monte Or, lá nos versículos 23 a 29, nós vamos ver que Arão morreu. Arão morreu, passou o sacerdócio para o seu filho, ok? Chamou o seu filho Eleazar e passou o sacerdócio para o seu filho. Que lição eu quero pensar dessa morte de Arão? Corre lá em Hebreus 7, 23. Eu vou correr mais rápido que vocês, que eu deixei marcado na minha Bíblia. Né? Hebreus 7, 23 diz assim, ó. Hebreus 7, 23. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número. Ele está falando do sacerdócio do Velho Testamento. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Ele está falando que os sacerdotes antigos, e o primeiro deles era Arão, todos eles morrem. Eles não podem continuar o seu sacerdócio porque eles morrem. Arão morreu, passou para Eleazar, Eleazar morreu, passou para os seus filhos, e assim foi. Mas ele diz assim, o autor de Hebreus, este, no entanto, este quem? O Senhor Jesus, porque o Hebreus faz uma comparação, neste trecho aqui de Hebreus, do sacerdócio de Cristo, como sacerdócio supremo. E ele fala que este Cristo, no entanto, porque continua para sempre, ou seja, o sacerdócio de Arão acaba, o sacerdócio dos homens acabou, mas o sacerdócio de Cristo, já que Cristo não morre, porque ele ressuscitou e está vivo, o sacerdócio dele continua para sempre. Estou lendo o versículo 24 de Hebreus 7. Versículo 25. Por isso também Cristo pode salvar totalmente aquele que por ele se chega a Deus, vivendo para sempre para interceder por eles. Qual é o papel do sacerdote? Interceder pelo povo. Mas os sacerdotes humanos morrem, como Arão morreu. Mas o nosso sacerdote supremo, o Senhor Jesus, é um sacerdote para sempre. Glória a Deus por isso. E por isso ele pode nos salvar. E por isso nós temos a segurança que temos. Porque Arão morreu, Eleazar morreu, todos os outros sacerdotes morreram. Mas Cristo morreu, mas está vivo. Continua fazendo o seu papel sacerdotal, intercedendo por nós diante de Deus. Ô, glória! Dá vontade de ser pentecostal mesmo. 21, 1 a 3. Nesta caminhada que eles continuam, né? Porque Arão morreu, mas não é porque Arão morreu que a caminhada para. Passou a missão para o seu filho Eleazar, eles continuam caminhando. No meio do caminho, o rei de Arade ficou morrendo de medo, porque a fama de Israel estava grande. Então, ele tentou enfrentar Israel. Só que Arade não era da família de Jacó, como eram os edomitas. Arade dançou, né? Houve um enfrentamento entre o povo de Israel e o povo de Arade, e Arade foi destruído. Mas, de novo, logo depois dessa vitória, olha só, o povo vence rebelião, vence rebelião, vence rebelião. Eita, nós somos difíceis mesmo. Deus tem que ter muita misericórdia com nós, conosco. De novo, versículo 21, capítulo 21. No versículo 4, nós vemos que houve uma outra rebelião. Dá uma olhadinha lá, capítulo 21. Versículo 4. Então partiram do Monte Or logo depois da morte de Arão e da vitória sobre Arade, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Olha só, hein? O povo ficou impaciente no caminho. Versículo 5. E falou contra Deus e contra Moisés. Por que fizeste subir do Egito? Olha, eles querendo voltar para o Egito de novo, gente. 40 anos depois, eles querendo voltar para o Egito.
Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma está cansada dessa porcaria desse maná? Foi isso que eles falaram. Vocês podem gostar ou não, mas foi isso que eles falaram. E nós já vimos que o maná nem era tão ruim assim, né? Mas para eles, na nossa insatisfação, aquilo que Deus nos dá não nos é apetecível. Até aquelas coisas que são por demais preciosas, até aquelas coisas que nos sustentaram por 40 anos, pela vida inteira, na nossa rebelião, nós consideramos coisa vil. Foi isso que eles falaram nessa rebelião aqui, neste caminho. Mas toda rebelião, já falei isso várias vezes, já falei isso hoje também, vai trazer consigo o juízo de Deus. E neste episódio aqui do capítulo 21, qual foi o juízo? Aquela história também bastante conhecida de todos nós. Deus mandou aquelas serpentes abrasadoras que picaram o povo e muitos morreram. E quando Deus exerce o seu juízo, lá vem quem? Lá vem São Moisés. Lá vem São Moisés, com aquele coração desse tamanho, como grande líder que era, o homem que falava com Deus face a face. Senhor, tem misericórdia do povo. Intercede de novo. O que Deus faz? Manda fazer aquela serpente de bronze, que seria hasteada, e todo aquele que olhasse para aquela serpente de bronze seria salvo. O restante dessa história você já conhece. Me poupem de explicar isso tudo de novo, que essa talvez seja a mais desconhecida história aqui do livro de Números. Está de novo aqui a figura de Cristo, que foi levantado da mesma forma que a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Temos aqui no Velho Testamento, temos aqui no livro de Números, mais uma figura de Cristo como meio de salvação para aquele que está morto devido à sua rebelião, o seu pecado contra Deus. Aí está a serpente. Muito bem. E aí, no capítulo 21, dos versículos 10 a 35, nós temos o seguinte: o povo finalmente chega na região das Campinas de Moabe. Então, o problema com a serpente foi mais ou menos por aqui, tá certo? Foi mais ou menos por aqui, nessa região. Aqui está o Monte Or, que não é uma localização geográfica precisa, mas a maioria dos escritores acredita que ele esteja por aqui. Então, foi por aqui que Arão ficou. Neste caminho, acontece o problema das serpentes, a rebelião e as serpentes. E eles vêm aqui, eles atravessam este rio aqui, Rio Zered. E quando eles atravessam o rio Zered, eles entram nas Campinas de Moabe. E aqui eles fazem o último acampamento antes de entrar em Canaã. Está chegando, está chegando, está chegando. Então, eles passaram o rio Zered, acamparam aqui. Enquanto ficaram acampados aqui, eles tomaram 2 terras, destruíram 2 povos. Seom, que ficava na parte mais do sul aqui, abaixo do rio Arnon, e tomaram também o reino de Seom, mais ao norte. Então, eles tomaram aqui toda essa terra a leste do Rio Jordão. Essa região que é a famosa Transjordânia, que a gente vê falar até hoje. Essa região depois foi ocupada, vamos discutir isso na semana que vem, por 2 tribos e meia, a tribo de Manassés, tribo de Ruben e metade da tribo de Gad. Eles ocuparam este lado de cá. Isso aqui dá uma celeuma tremenda, mas deixa isso para a semana que vem. Então, olha só, eles acamparam aqui eles ganharam terra, destruíram esses povos e ficaram morando aqui. Ok? Então, aqui estão eles nas Campinas de Moabe, faltando pouquíssimo para atravessarem o Jordão e chegarem finalmente em Canaã. E acampados em Moabe, nós temos a grande história do profeta Shurek. Não, o profeta não é Shurek, não. O profeta era Balaão.
profeta Balaão e o seu burrinho falante. Quem nunca viu o Shurek? Né? Mas o profeta não chamava Shurek, o profeta chamava Balaão. Balaão foi um profeta que foi contratado pelo rei Balaque. Balaque era um dos reis daquela região, estava morrendo de medo de Israel, porque Israel vinha tomando tudo, já tinha tomado Edom, já tinha tomado Seom, já tinha tomado Og. Ele morrendo de medo, que ele falou, esses caras vão acabar comigo. Então ele contratou um profeta chamado Balaão para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Só que aconteceu. Balaão foi consultar Deus e Deus falou, não. Você não vai amaldiçoar Israel, não. E por diversas vezes, Balaão foi consultar o Senhor a pedido de Balaque, mas todas as vezes que Balaão ia conversar com Deus, Deus falava assim, olha, o que você vai fazer, na verdade, é o seguinte, você vai abençoar Israel. Eu costumo dizer que o tiro de Balaque saiu pela culatra, porque ele contratou Balaão para amaldiçoar Israel, e Balaão queria amaldiçoar porque ele estava de olho na grana, né? Aqueles profetas que gostam de dinheiro, sabe? Aqueles líderes que gostam de dinheiro. E esses líderes, não, vou falar baixinho aqui para ninguém escutar, esses líderes não tem só na Universal, não, tá? Tem líder assim na casa de oração também, tá? Mas não espalha para ninguém, não. Tem. Líderes gananciosos, estão preocupados com a sua reputação. Balaão foi tão terrível, apesar de ter abençoado o povo de Deus, que o Novo Testamento se refere a Balaão sempre chamando de coisas ruins, o caminho de Balaão, o erro de Balaão e a doutrina de Balaão. Porque nós vamos ver daqui a pouquinho que, embora ele abençoou, ele arrumou um jeitinho de prejudicar o povo de Israel e conseguiu. Ele não amaldiçoou, mas ele armou um esquema que trouxe grande prejuízo para o povo de Israel. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas a Bíblia chama a atitude dos Balaões de hoje, ou Balaãos, não sei como é que ficaria o plural aqui, de erro de Balaão. E o que caracteriza o caminho de Balaão, o erro de Balaão e a doutrina de Balaão? São as práticas e ensinos dos falsos mestres. Balaão de hoje é aquele profeta, ou aquele ensinador, ou aquele crente que sabe o caminho, sabe a verdade, são os falsos mestres, sabe a verdade, mas movido por ganância. Gente, essa ganância não é só dinheiro, não, hein? É poder, é fama, é prazer. Existem, e que não seja eu um desses, que aproveitando a publicidade que o ensino dá, eu acho que nós que ensinamos, isso pesa muito sobre nós que ensinamos, porque nós ficamos na vitrine. Ontem, eu tenho consciência disso, ontem eu era um cara que ninguém me conhecia. Hoje, provavelmente, alguém em Utuiutaba, alguém em Campo Grande, no Mato Grosso, já ouviu falar do Jorge Luiz. É bem possível. Então, isso dá visibilidade, isso dá um certo status. E na nossa fraqueza, nós podemos muito bem querer dar vazão à nossa ganância de fama, à nossa ganância de poder, à nossa ganância de autoridade e caminhar pelo mesmo caminho de Balaão. Que Deus me poupe disso, conto com o coração de vocês para isso, e que poupe todos os nossos ensinadores, a todos nós, de caminharmos o mesmo caminho de Balaão.
Olha o que o Warren Wiersbe escreveu. A religião é um grande negócio. Aqui em Juiz de Fora, eu era ainda um jovem, ainda solteiro, um bloco de carnaval famoso aqui de Juiz de Fora, a banda daqui, ela saiu com o seguinte enredo do carnaval: pequenas igrejas, grandes negócios. E é verdade, infelizmente. A religião é um grande negócio. E é fácil pregadores, músicos, executivos, escritores e outros profissionais dedicados à obra de Cristo acabarem se preocupando mais com o dinheiro ou com a sua reputação do que com valores espirituais e com caráter cristão. De novo, que Deus me livre disso, que Deus nos livre disso. Partindo para os finalmente. Nós temos agora uma sequência de 5 capítulos que eu vou passar rapidamente sobre eles, que o tempo não permite e também não tem tantos detalhes como tem outros. No capítulo 26, já às portas de entrar em Canaã, mais um censo é feito. O último censo feito foi lá no deserto do Sinai, para fazer o censo para ver quem estava apto para ir para a guerra. Agora, de novo, é feito um censo para saber quem está apto para a guerra, mas só para a guerra de entrada e tomada da terra lá em Canaã. Então, mais um censo. As tribos são contadas, ver quem tem mais idade para a guerra, é um censo. No capítulo 27, ocorre a lei da herança, onde o povo fica sabendo como ia dividir a terra, e é aqui que acontece aquela situação das filhas de Zelofeade. Por quê? Quem tem direito à terra é o filho, o homem. Até hoje é assim, infelizmente. Até no exército, né, tinha um negócio meio esquisito quanto a isso, né? Mas o que acontece? A terra ficava para os filhos. Só que o Zelofeade, né, era igual eu. Não fez filho, só fez filha. Então, a terra do Zelofeade não ia passar para quem? As filhas dele iam ficar sem terra. Então, as meninas reclamaram. Poxa vida, não vão ficar sem terra? Eles deram um jeitinho, não. Então, é o seguinte, Moisés consultou a Deus, não, as meninas também têm direito. Então, é o seguinte, se tiver filha, a herança pode ficar para a filha, sim. Isso, em resumo, foi isso que aconteceu. Logo em seguida, o Senhor já tinha falado que Josué seria o substituto de Moisés. De fato, chama Josué para uma conversa e designa Josué como substituto de Moisés. Nos capítulos 28 e 29, estabelece aquelas festas fixas, festa do tabernáculo, festa das tendas, festa da colheita, são as festas fixas. Não vou entrar em detalhe aqui também, não. E também fala sobre a lei do voto, falando da importância de que aquilo que a gente combina com Deus, aquilo que a gente fala com Deus que vai fazer, Deus leva isso a sério, e se nós fizermos um voto, nós temos que cumprir. Ok. Chegamos no capítulo 30, igual um trem-bala, mas chegamos, né? Queridos, já estamos às portas de Canaã. Na próxima quarta-feira, se Deus permitir, eu quero falar para vocês sobre os últimos momentos de Moisés, sobre os últimos acontecimentos do livro de Números e sobre como foi a morte de Moisés. E, se der tempo, a gente vai ver como que o povo entrou em Canaã. De hoje, o que eu gostaria que não saísse da nossa cabeça? Aquilo que a gente já vem repetindo há várias quartas-feiras. A nossa incredulidade nos custa caro. A nossa incredulidade desagrada profundamente a Deus. E Ele não perdoa. Não perdoa no sentido de que Ele não deixa passar em branco, tá? Ele vai exigir de nós o preço da nossa incredulidade. Assim como Ele agiu com o povo, Ele age conosco hoje. Que estejamos atentos quanto a isso. Quanto a não duvidarmos do Senhor, quanto a não ofendermos o Senhor, porque Ele é um justo juiz. Quando a gente lê que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, é assim comigo também.
É assim com vocês também. É assim com a igreja de Deus também. E isso talvez nos tenha causado para nós tantas voltas improdutivas no deserto, desonrando a Deus, sem fazer nada que seja digno de nota. Foram 38 anos que não teve nada digno de nota. Será que é nesse deserto que nós estamos? Repito, se nós somos crentes novos, eu acho que aqui não tem nenhum, e ainda estamos nos 2 primeiros anos da caminhada, é cabível, é aceitável, e Deus quer a gente aí aprendendo, ouvindo, exercitando. Mas, infelizmente, talvez nós estejamos rodando ali em volta de casa, fruto da nossa índole, produzindo absolutamente nada para Deus. Obras que, quando chegarem lá no céu, vão ser queimadas como palha e como é que ela é? Madeira e palha. Aquelas obras que vão ser queimadas em madeira e palha, né? Sabe onde elas são produzidas? Nos 38 anos rodando em Cádiz. Que não seja essa a nossa experiência. E se tem sido, vamos dar um jeito de sair rapidinho para as Campinas de Moabe, para começar a fazer aquilo que Deus quer e ainda mais entrar em Canaã. Muito obrigado. 9h20. Hoje teve que ser um pouquinho mais. E vamos ver como é que a gente fica quinta-feira que vem. Ok? Se alguém quiser fazer alguma